Amém? Irmãos, hoje de manhã eu disse aqui para os irmãos que eu queria falar sobre recomeço essa noite, né? E eu queria, em nome de Jesus, nesse momento, pedir para você que já está nesse espírito de adoração, que foi conduzido através desses louvores, não deixasse que nada tirasse a sua atenção. Eu sei que às vezes a gente é ansioso um pouco, né? Quer falar com a pessoa que está com o nosso lado, algum assunto, mas pode esperar. Ou então o celular que quer roubar a sua atenção, ele também pode esperar. Então não deixe que nada tire a sua atenção, para que você possa realmente ser edificado aqui essa noite pela palavra do Senhor. Às vezes a gente é um pouco incisivo nesse assunto, algumas pessoas acabam por entender mal o que a gente quer dizer. Não é que eu quero controlar o que você está fazendo aqui, misericórdia, irmão. Quem sou eu para isso? Mas já que nós estamos aqui, já que você saiu da sua casa, teve esse compromisso com Deus de estar aqui, aproveite esse tempo, né? Amém, irmãos? Eu quero falar essa noite então sobre o milagre do recomeço. O milagre do recomeço. E nós vamos usar justamente uma mulher que se chamava Maria Madalena. Maria Madalena. Eu acho interessante, na nossa vida, na sua vida, você que está aqui, talvez alguns aqui nesse momento esteja tudo bem, outros algumas coisas bem, mas fato é que em determinado assunto talvez todos nós precisamos viver um recomeço, que seja em mais intimidade com Deus, que seja um recomeço em uma nova vida espiritual, um recomeço de desenvolver mais vida com Deus, uma vida de oração que talvez você perdeu, uma vida de leitura diária da palavra de Deus. É um recomeço, é algo que você deixou de fazer em algum tempo e precisa fazer. E eu acho lindo, eu acho maravilhoso da parte de Deus, que Deus trabalha com recomeço. Deus sempre nos dá uma oportunidade para viver um recomeço. E eu quero que você grave isso essa noite, porque talvez o grande pensamento que tem limitado as pessoas de romperem um pouco mais e ir além das suas próprias limitações é justamente cultivar, ou seja, é alimentar um pensamento de ser vítima. Eu não tenho oportunidade. Você já viu gente falando assim? Eu não tenho oportunidade, a vida para mim é mais difícil do que as outras pessoas. E talvez pessoas que adentraram aqui essa noite, talvez tenham carregado esse pensamento. Parece que para os outros as coisas acontecem de uma forma mais natural, e para mim tudo é mais difícil. A minha vida financeira é mais difícil, meu casamento é mais difícil, a minha vida com Deus é mais difícil do que o outro. Parece que eu vejo tantos milagres que as pessoas vivem e esses milagres não me acompanham. E às vezes eu não consigo entender, porque a palavra de Deus diz que aqueles que crerem em Jesus, esses milagres o acompanhariam. Por que é que eu não vivo? E a gente passa a limitar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, por causa do nosso próprio pensamento, por causa da nossa própria mentalidade. Mas eu acho maravilhoso que Deus, o seu Deus, o meu Deus, sempre nos dá uma oportunidade de viver um recomeço, de viver uma nova história. Quando nós vamos lá para o início da palavra de Deus, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Ali é a história de um recomeço na vida de um homem. Na vida de um homem que era cercado por uma idolatria e limitado pela situação que ele estava ali. Todos ali adoravam vários deuses. Esse homem era Abraão. E Deus tira ele daquele lugar para fazer um recomeço. Eu acho maravilhoso que o que Deus estava fazendo ali, e todo recomeço, escute isso aqui, quando Deus faz um recomeço na vida de alguém, não é para que aquilo pare na vida daquela pessoa, mas para que outros também sejam abençoados através daquele recomeço. Quando Deus chama Abraão, era a aliança que hoje nos alcança por Cristo Jesus. Perceba que a partir de uma pessoa, quantos milhares de pessoas já foram alcançadas por um recomeço de uma pessoa. E quando a gente para analisar a palavra normal, natural do recomeço, fui até buscar no dicionário isso, né? A gente vai lá e coloca no nosso amigo Google, né? Recomeço significa começar novamente, fazer, escute isso, ou refazer após uma intervenção. E às vezes a principal intervenção que acontece nas nossas vidas é o que eu estou falando já nesse momento. É o nosso próprio pensamento que a gente passa a cultivar. Escute, irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a gente precisa renovar a nossa mente. Uma mente limitada passa a limitar o poder de Deus. Uma mente limitada não consegue visualizar a grandeza de Deus, só consegue visualizar a sua própria limitação. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Se o seu poder já acabou, se o seu campo de ação não consegue ir mais do que você já foi, eu tenho uma palavra de Deus para você.
o seu Deus não está limitado nem pelo tempo, nem pelo estado e nem muito menos pelas condições que eu e você estejamos inseridos. Então pare de limitar o que Deus pode fazer na sua vida. Deus quer fazer um recomeço na sua vida. Será que você pode entender essa mensagem, irmãos? Deus quer fazer um recomeço na sua vida. E eu não sei aonde que essa mensagem vai ser aplicada na sua realidade. Uma coisa eu sei no meu coração, porque assim eu ouço o Espírito Santo de Deus falando comigo. Todos nós aqui essa noite, em alguma área, precisamos dessa palavra. Então, em nome de Jesus, preste atenção aqui para que até o final você entenda aquilo que Deus quer falar com você. Apesar das dores que nós passamos, dos sofrimentos que eu e você muitas vezes superamos, essa é uma realidade. Precisamos sempre viver esse recomeço. E Maria Madalena, uma das mulheres que ajudou Jesus no seu ministério, talvez seja um dos maiores exemplos de recomeço, principalmente em se tratando de mulher. É por isso que ela é inserida nos evangelhos. A palavra de Deus foi escrita por quem, irmãos? Jesus da glória. Fica comigo aqui e me ajuda a pregar, irmãos. A palavra de Deus foi escrita por quem? Por quem? Por homens. Por homens. Homens escreveram a palavra de Deus. Mas a inspiração para essa escrita veio do Espírito Santo. Então tudo que está aqui não foram os homens que colocaram por sua vontade própria, mas Deus que revelou no coração dessas pessoas. Então, talvez no exemplo dessa mulher, Maria Madalena, que teve um passado muito difícil, em um dado momento da vida dela, e é isso que você precisa gravar no seu coração, em um momento de dificuldade, essa mulher foi encontrada pela graça de Deus. Em um momento de dificuldade, ela foi encontrada pela transformação que é Jesus Cristo. Foi ao encontro dessa mulher, Maria Madalena. E existem alguns marcos na vida de Maria Madalena, que eu queria destacar aqui com os irmãos. Você já abriu a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1. E esse é o primeiro marco que a gente vai ler aqui agora. Lucas capítulo 8, versículo do 1 até o versículo 3. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. De espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Meu Deus do céu, né? 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Todos que andavam com Jesus o auxiliavam no ministério da anunciação do evangelho que ele estava propagando. As mulheres em especial que acompanhavam Jesus costumavam servir Jesus com os seus bens. E Maria Madalena é uma das mulheres que o evangelista Lucas vai destacar que estava acompanhando Jesus. Nesse momento aqui de Lucas capítulo 8, no decorrer da história, Jesus estava cumprindo o seu ministério. E se você não sabe, Jesus havia começado o seu ministério, ou melhor dizendo, colocado a sede do seu ministério em uma cidade chamada Cafarnaum. Cafar, do hebraico, e Naum são 2 palavras. A aldeia de Naum que ficava a noroeste do Mar da Galileia. Imagine o território de Israel, o Mar da Galileia está lá no norte, e Cafarnaum ficava no noroeste. Hoje essa cidade já não existe mais. E Maria Madalena estava a poucos quilômetros abaixo, ao sul dessa cidade de Cafarnaum, em uma cidade chamada Magdala. É por isso que a origem do nome dela, Maria Madalena, Magdala. Na verdade, naquele tempo, nenhum homem, nenhuma mulher tinha sobrenome. Era normal, era comum a pessoa ser conhecida por alguma referência. Por exemplo, quando vai, tanto Lucas, Mateus e Marcos, o próprio Mateus não, mas Lucas e Marcos, quando vai se referir ao chamado de Levi, que vem a ser Mateus, Marcos vai dizer que era Levi, filho de Alfeu. Era comum ser citado como sobrenome o filho de alguém, ou pela profissão, ou algum marco daquela história. E eu acho interessante o evangelista Lucas, a riqueza de detalhes que esse homem vai nos trazer. São muitos detalhes que ele nos traz no seu evangelho. Era bem específico naquele que ele escrevia.
E essa é uma das características presentes no Evangelho de Lucas, essa riqueza de detalhes. Ele vai dizer que Madalena, Joana e Susana estavam acompanhando ao Senhor Jesus no ministério. Olha para mim aqui em nome de Jesus. É comum, e às vezes eu e você fazemos isso sem perceber, dar referência de alguém por alguma coisa que ela passou ou por algum marco não tão positivo que essa pessoa vivenciou. Por exemplo, a gente estava vindo mesmo aqui para a igreja, minha sogra está aqui hoje, né? Seja bem-vinda, sogra, também, né? A minha sogra é uma bênção de Deus na nossa vida, né? Dormindo, ela não incomoda ninguém, é uma bênção. Misericórdia. Minha sogra é uma bênção de Deus, né? Se todo homem tivesse a graça da parte de Deus de ter uma sogra como eu, não teria tanto conflito entre genro e sogra, né? Graças a Deus pela vida da minha sogra. Então, irmãos, a gente estava vindo para cá e a gente passou perto de um prédio. Eu falei, sogra, aqui mora fulana, irmã da ciclana. A gente geralmente vai citar alguém e usa referência a alguma pessoa, a alguma situação específica que aquela pessoa viveu. Sim ou não, irmãos? Por exemplo, por muitas pessoas eu sou conhecido, é o pastor Brenner. O pastor Brenner é o filho do pastor Marcivon. São marcas que usam como referência para dizer quem é aquela pessoa. Mas escute aqui em nome de Jesus. Nenhuma marca de referência diz realmente quem é você. Você é o que Deus diz que você é. Lucas aqui ele vai usar uma marca totalmente negativa para identificar essa mulher. Maria Madalena, aquela mulher ungida, cheia do poder de Deus, cheia da graça de Deus. Uma mulher de oração. Foi isso que Lucas falou, gente? Maria Madalena, uma mulher que tinha saído quantos demônios? 7 demônios. Olha a marca que essa mulher carregava na sua vida. Uma marca muito pesada. E eu não sei se você sabe, era muito comum naquele tempo a associação de doenças com demônios. Se tinha uma pessoa que era endemoniada, era uma pessoa caracterizada por muitas doenças. Inclusive, o próprio evangelista Lucas aqui, ele vai dizer, Maria Madalena, mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então, essa mulher era conhecida por ser uma ex-endemoniada, cheia de enfermidade. Mas até o momento de Deus a curar, de Deus transformar a vida dela, olha para mim aqui em nome de Jesus, ela carregava marcas de uma mulher frustrada, de uma mulher rejeitada. Quem é que queria andar perto de uma mulher endemoniada, irmãos? Misericórdia. Eu quero distância de demônio, gente. Deixa eu contar algo aqui para os irmãos, inclusive. A primeira igreja que eu pastoreei, né, há 5 anos atrás, quando a gente tomou posse nela lá em Formosa, no Parque da Colina. A poucos metros acima dela tinha um Vale do Amanhecer, né? Não sei se você conhece, é voltado ali do espiritismo, coisa pesada acontece lá, né? Pesado. E era um clima muito pesado ali naquele setor. Meu Deus, como eu orava pelas madrugadas e pedia a Deus para ter misericórdia nos cultos, que era um peso muito grande ali naquela região, né? Era algo pesado demais. Mas o pastor que me antecedeu ali, chamava pastor Neumar. E ele, quando a gente estava conversando, ele me passando algumas coisas, algumas situações ali da igreja, ele disse assim, nossa, algo que eu sofri muito aqui ele ficou lá 4 anos e alguma coisa, todo culto aparecia alguém endemoniado aqui para a gente expulsar e, enfim, tirar o demônio daquela pessoa, né? Por causa do Vale do Amanhecer daquela região. E eu lembro que eu orava assim para Deus, Deus, em nome de Jesus, não manda gente demoniada para cá, não. Eu não quero ter que expulsar demônio de ninguém aqui, não. Não talvez por medo, não isso, não. É porque realmente é um peso muito grande, né, você conviver com pessoas nesse sentido. Só contando. O fato é que ninguém queria andar com essa mulher por causa dessa marca que ela carregava. Uma mulher endemoniada, uma mulher enferma, uma mulher que era rejeitada. E aí o evangelista Lucas, ele faz isso com Maria Madalena, uma mulher que havia saído 7 demônios. Uma mulher que tinha um passado negro. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Uma mulher que tinha uma marca de derrota na sua vida. Uma mulher que talvez já tivesse tentado muitos meios para ser liberta, para encontrar liberdade e consequentemente paz para a sua alma, e não havia conseguido. Ou seja, uma mulher que carregava frustração nos seus olhos. Outro dia eu conversava com um grupo de pessoas em uma roda, e certa pessoa disse assim, pastor, é difícil andar com tal pessoa, que ela é muito negativa. É difícil conviver com aquela pessoa. Parece que ela carrega a tristeza dentro do olho dela. E tem gente que é assim. Eu imagino Maria Madalena justamente dentro dessa realidade. Uma mulher que carregava a tristeza de não ter ninguém na sua convivência, porque ninguém queria ficar ao lado dela. Marcada por um passado negro, uma ex-endemoniada. E a primeira fase que eu quero falar aqui com os irmãos, na vida dessa mulher, no recomeço da vida dessa mulher,
é a fase do recomeço, fase da transformação. Você pode repetir isso? Diga: transformação. Maria passou por esse processo. Maria Madalena, quando eu falar Maria aqui, é Maria Madalena. Maria Madalena passou por esse processo da transformação. Jesus, em todo o ministério de 3 anos e qualquer coisa que ele passou, ele deixou claro uma coisa. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Em primeiro lugar, ele veio quebrar todo o paradigma que algum dia foi implementado por aquele sistema de lei judaico que estava pesando e afastando as pessoas de Deus. Ele veio quebrar isso, veio estabelecer uma nova lei chamada graça. E dentro das demonstrações de quebra que Jesus veio fazer, uma das principais que eu adoro, que eu sou apaixonado no ministério de Jesus, é que ele não somente aceitava, mas ele se aproximava e usava os improváveis. Aleluia! Ele usava os improváveis, não somente aceitava. Porque a diferença entre eu aceitar alguma pessoa que talvez não é digna de ser aceita pela minha pessoa, e eu usar aquela pessoa? Quando a gente vem aqui para o nosso âmbito da igreja, uma forma de dizer para aquela pessoa que eu não só aceito, mas que a minha empatia, eu tenho uma empatia com ela, é colocando ela para desenvolver algum trabalho na igreja, na casa do Senhor. E Cristo era especialista, e Ele veio para fazer isso, não somente aceitá-los, mas usar essas pessoas improváveis. E Maria Madalena é mais um desses improváveis da palavra do Senhor. Como eu disse, a cidade, de Magdala, que dá origem ao nome dessa mulher, localizada lá no norte de Israel. Existe algo interessante no nome dessa cidade. 2 significados, 2 possíveis interpretações que eu queria que você guardasse. A primeira delas, que vem justamente de Migdal, do hebraico. Migdal significa torre ou farol. Logo a gente já assimila Migdal, se é torre ou farol, ela exerce uma influência positiva. A cidade exercia uma influência positiva. O segundo significado possível seria Terihai, que significa o lugar de salgar os peixes. Preste atenção nisso aqui para você entender o que Deus quer falar no seu coração. A cidade que Maria Madalena vivia, ela exercia um papel fundamental de uma influência positiva para Israel e para as nações vizinhas. A gente sabe muito bem que o mar da Galileia, ele era transitado por grandes embarcações, e ele era um mar pesqueiro. Tanto é que a gente vê isso quando Pedro, por exemplo, junto com Tiago e João foi chamado, eles estavam pescando no mar da Galileia. E o mar da Galileia era conhecido por isso, pela abundância de peixes. Abastecia muitas nações vizinhas pelo pesqueiro que ali estava. Fato é, irmãos, que muitas pessoas eram alimentadas não somente em Israel, mas em outras nações, por causa da pesca que havia através da cidade de Magdala, na nossa tradução, Magdala na nossa tradução. E a história vai nos pegar pelas mãos para nos contar que todo o Império Romano naquela época, guarde essa informação, todo o Império Romano que havia dominado o mundo inteiro oriental daquele momento ali, era abastecido por um molho que era feito ali justamente para temperar esses peixes. Era muito conhecido. Isso a história vai nos contar. Ou seja, era uma cidade muito próspera, era uma cidade rica. Deus me deu já por 2 vezes a oportunidade de estar lá nessa cidade que ainda existe, uma parte ali das ruínas do tempo de Jesus, mas uma parte já atualizada com prédios, enfim, a construções novas. É uma cidade bonita, tem uma visão bonita do mar da Galileia, enfim, é um local muito belo ali. Essa mulher morava ali. O povo dali era próspero, o povo dali era abastado de uma condição financeira. Agora, por que eu estou te falando isso? De forma prática para você entender o que eu estou falando. Por exemplo, hoje se nós pensarmos em uma cidade muito rica no mundo, coloquemos aqui Dubai, a cidade de Dubai, Emirados Árabes, uma das cidades mais ricas do mundo. Você não vai imaginar um esgoto passando no meio da cidade, até porque isso não existe lá. Você não vai imaginar lixo lá no meio da cidade, porque a organização, a riqueza daquela cidade é muito grande. Eles fazem nevar no deserto, gente. Então é algo assim que não existe dentro daquela realidade. Se você colocar um esgoto ou lixo ali no meio daquela cidade, é algo que todo mundo vai perceber. Sim ou não, irmãos? Todo mundo vai perceber, porque é algo dissonante da realidade que aquela cidade vive. Ou então, pensemos aqui, você quando acorda lá com o seu pijama,
com aquele hálito cheiroso, né? Com aquele cabelo arrumadinho que você acorda. Imagine você chegando nessa posição, quando você acorda de manhã, lá no tapete vermelho para receber ou participar daquela cerimônia de Oscar, uma das cerimônias mais importantes aí desse mundo secular que acontece, né? Que as pessoas vão bem arrumadas, com muitos vestidos. O que você vai fazer? Você vai chamar a atenção de todo mundo. No mínimo, no outro dia você vai estar estampado nas revistas. Doido, está ali de pijama, todo mal arrumado. Você vai chamar a atenção, porque você não está dentro daquela realidade que as pessoas estão acostumadas. Tá, pastor, o que isso quer dizer com Maria Madalena? Era justamente assim que essa mulher andava naquela cidade. Ela não fazia parte daquela realidade. Era uma pessoa que chamava a atenção não de uma forma positiva, mas pelas enfermidades, pelos demônios que aquela mulher carregava. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Eu acho maravilhoso que Deus não proporciona recomeço para quem já está no auge. Não. Deus proporciona recomeço para quem precisa. Para quem chega aos pés de Jesus e clama a Ele: Pai, eu preciso da sua graça. Eu preciso da sua misericórdia sobre a minha casa. Eu preciso da sua misericórdia sobre a minha família. Deus, como o pastor Luiz citou aqui, o salmista Davi: se tiver que tirar alguma coisa, tire tudo, mas que o teu Espírito Santo fique comigo. Eu preciso recomeçar. Eu preciso da sua mão sustentando a minha existência. Eu preciso da sua graça direcionando os meus passos. Só quem reconhece o tamanho do recomeço que precisa viver não abre mão da presença de Deus. E Deus está disposto a trazer um recomeço naquilo que você precisa essa noite. Eu não sei o que você precisa. Assim como foi na vida dessa mulher. Ela vivia chamando a atenção, mas de uma forma negativa. Era assim que ela se sentia. As pessoas notavam ela, né? Ali vai uma mulher que tinha 7 demônios. Ali vai uma mulher que ninguém quer viver perto. Provavelmente, irmãos, como eu dizia agora há pouco, Maria, dentro daquelas pessoas que habitavam naquela cidade, seria a pessoa mais rejeitada. Perceba, era comum naquele tempo, os imperadores, os reis daquela época, visitar algumas cidades. E se a gente colocasse aqui de forma figurada essa analogia que eu vou fazer, imaginemos ali o rei naquele momento entrando ali em Magdala, na cidade de Maria Madalena. Com certeza, se fosse ter uma festa de recepção, porque é assim que a gente recebe pessoas que têm uma honra, sim ou não? Quando você vai receber uma pessoa que tem honra, você prepara uma festa, você chama talvez as melhores pessoas para receber aquela pessoa, para honrar aquela pessoa. Com certeza, Maria Madalena estaria fora daquela lista de convidados. Ela não seria chamada, ela era rejeitada pelas pessoas. E eu preciso que você entenda isso aqui. Mas por mais que nos reis da terra essa mulher fosse rejeitada, um dia, olha para mim aqui em nome de Jesus, um dia, não um rei qualquer, mas os reis dos reis, entra em Magdala, e não vai para um lugar talvez que ele fosse ser honrado pelas pessoas de prestígio, mas vai ao encontro de Maria Madalena, porque tinha um recomeço e transformação para fazer na vida daquela mulher. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Irmãos, olha para mim aqui em nome de Jesus, porque às vezes você já ouviu na caminhada da sua vida cristã, que para você estar com Jesus, é lógico que isso é verdade, sem santidade ninguém verá o Senhor, mas a gente passa a cultivar uma mentalidade, que se eu não for perfeito, se eu não for santo igual um querubim, igual um serafim, eu não posso andar com Deus. A graça de Deus não vai me alcançar. São muitos pecados que eu carrego, são muitos demônios que eu carrego. Aí Deus, quebrando todo pensamento maligno, Ele vai dizer para mim e para você: a minha graça chega nos lugares mais inóspitos, porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Será que tem alguém que pode entender essa palavra aqui essa noite e dizer glória a Deus por isso? E aí o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai até o encontro dessa improvável, porque Ele é especialista em transformação. Olha, irmãos, talvez você olhe para a sua realidade e veja uma improbabilidade muito grande em vários assuntos. Aleluia. E eu acho maravilhoso isso, porque às vezes eu vejo as minhas limitações, e são muitas limitações que eu tenho, né?
Às vezes os irmãos veem a gente pregando aqui, não imagina quantas limitações nós temos. Enfim, são muitas, assim como você, eu também tenho muitas limitações. Mas eu acho maravilhoso que Deus quer usar quem realmente tem limitação, porque a glória é sempre dele, aleluia, aleluia. Irmão, e o que a gente precisa entender é que mesmo que nós tenhamos essa história de pecado como essa mulher teve, mesmo que nós tenhamos um passado negro, como eu citei aqui agora há pouco, mesmo que tenhamos a pior condição, a graça do Senhor sempre nos alcança para trazer transformação. Mas talvez alguém possa pensar no coração que essa noite, pastor, realmente o passado dessa mulher era profundo, né? Era negro mesmo, né? Eu não sei se você teve Orkut. Quem foi a turma do Orkut aqui quando existia Orkut? Levanta a mão aí. Eu era. Antes do Orkut veio o Flogão, né? Flogão.com.br/barra Brenner GTO, Brenner Gato. Meu Deus, 12 anos de idade eu tinha. E eu lembro que quando começou o Orkut, eu tinha 12 anos, 13 anos, alguma coisa nesse sentido. E tinha várias comunidades. Você lembra disso? Quem lembra das comunidades que tinha lá? Você participava das comunidades e tal. Era interessante. Mas eu com 12 anos tinha uma comunidade lá que eu participava e eu fico hoje rindo disso. 12 anos, que passado que tem. Meu passado me condena. Meu passado me condena com 12 anos? Enfim, se Maria Madalena vivesse nesse tempo do Orkut, com certeza ela participaria dessa comunidade. Meu passado me condena. Mas talvez, como eu estava dizendo, alguém diga aqui, pastor, não, a minha realidade não é tão feia quanto dessa mulher. Mas em algum momento, olha para mim aqui em nome de Jesus, escute o Espírito Santo de Deus falando no seu coração. Em algum momento você já se sentiu humilhado. Em algum momento você já se sentiu deslocado de algum lugar, sim ou não, irmãos? Você entra no lugar, você entra no ambiente, você entra em alguma, enfim, em algum determinado local geográfico mesmo, físico, você se sente deslocado, parece que eu não faço parte disso aqui. Parece que esse lugar aqui não é para mim. E a gente, com certeza no nosso coração, a gente se sente desprezado por estar naquele local deslocado. Aquilo gera um incômodo na gente. Em algum momento da nossa vida, eu tenho certeza que você, assim como eu, já se sentiu assim. Talvez por causa de um erro que a gente carrega ou que a gente cometeu. Talvez alguma coisa pequena. E o ser humano é mau, irmãos. Porque se acerta 99,9% das vezes. 0,001 você erra. Todos já estão com o dedo para apontar para você. E ninguém está com a mão estendida para te levantar. Sim ou não, irmãos? Todos estão prontos para ver o seu erro, para criticar a sua queda. Mas eu estou aqui não para falar isso da parte de Deus. A palavra de Deus para você é: enquanto todos criticam e apontam o dedo, Ele estende a mão para você, para te reerguer e firmar os seus passos. Firmar os seus passos. Porque diferentemente das pessoas, Deus não critica o seu passado. Ele apaga e escreve um recomeço. Ele faz uma transformação para dizer: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. E as pessoas passam a olhar para a gente com essa mácula na nossa vida, né? Não, essa pessoa, ela tem essa distintiva aqui para o mal. Era um alcoólatra. Quantas vezes, né, as pessoas colocam em nós alguns títulos, né? Ah, tá vendo aquela pessoa ali? É um divorciado. Aquele fulano lá já está no 3º casamento. Você tá vendo aquela pessoa lá? Coitada dela, é um viúvo, perdeu a esposa, perdeu o esposo. Ou então, sabe aquela mulher lá? Pois é, rapaz, pensa na mulher que tem gaia, como diz o goiano, né? Pensa na mulher que já foi traída várias vezes pelo marido. Ou então o contrário também, com o homem falando-se sobre a mulher, porque isso vale para os dois lados. E a gente passa a ser distintivo pelas pessoas por essa marca para o mal. Aquele que é excluído. Ou então, aquele que sonha demais. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Olha para mim aqui, eu quero falar com você da parte de Deus. Não deixe que ninguém, e muito menos a sua condição presente, limite os sonhos que Deus quer despertar no seu coração. Oh, aleluia! Irmãos, como eu sinto o Espírito Santo de Deus falando aqui nessa palavra. Não deixe que as pessoas, as críticas, ou muito menos a sua condição atual, interrompa o sonho que Deus quer liberar sobre o seu coração. Foi isso que tentaram fazer com José. Os irmãos de José tentaram limitar o sonho dele. Vai lá, um sonhador, o que você está pensando? Quer dizer que você vai governar sobre nós? José acreditou, foi até o final. O que ele viveu? Viveu o sonho dele.
E a gente passa a ser rotulado por isso. Talvez há pessoas que eu estou falando aqui, olha para mim aqui em nome de Jesus. Talvez tem pessoas que eu estou falando aqui essa noite, que foi desprezado dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. E se tem algo que dói, eu imagino, é ser desprezado pelas pessoas que você pensa que independentemente da condição vai estar lá para você, e você é desprezado por elas. Você é excluído por essas pessoas. Não somente você passa a ser rotulado pelo mal, mas você passa a carregar dentro de si, uma doença, talvez uma enfermidade na alma, profunda demais por causa da rejeição. Mas a palavra de Deus para você essa noite é: o Senhor quer te encontrar em Magdala. O Senhor quer encontrar você em Magdala. O Senhor quer encontrar você na sua limitação. O Senhor quer encontrar você e fazer um recomeço através da transformação na sua vida. Sabe, irmãos, não importa o lugar do desprezo, ou talvez da aflição que você esteja passando hoje, Jesus ele vem ao seu encontro. Será que você pode ser boca de Deus para essa pessoa que está aí do seu lado? Se você está sozinho, eu vou falar para você: hoje Jesus vem ao seu encontro. Oh, aleluia, oh, aleluia. Eu recebo essa palavra porque eu preciso do encontro do meu mestre sobre a minha vida. Eu preciso do olhar de Jesus, eu preciso da graça do Senhor Jesus. E talvez assim como Maria Madalena, ninguém vai se lembrar de você lá naquela lista real que eu citei. Mas o Rei dos Reis é atraído por você. O Rei dos Reis é atraído por você e para você. Sabe, irmãos, a gente precisa gravar algo no nosso coração, que tem muitas pessoas que vivem disso de uma forma errada, talvez por não saber e achar que vai impressionar a Deus com o seu louvor, vai impressionar a Deus com o seu levantar das mãos, vai impressionar a Deus com o seu dízimo, vai impressionar a Deus com a sua oferta. Não. Deus não é atraído por performance, Deus é atraído por transformação. Se você quer ter os olhos de Deus atraídos sobre você, essa noite é uma noite que Deus proporciona para você uma verdadeira transformação, se assim o seu coração se abrir para isso. Naquilo que você precisa, eu preciso de uma transformação, Deus dentro dessa parte, o olhar dele vai ser atraído para você. Porque ele não é atraído por performance, mas por transformação. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí comigo. O apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 1. Abra a Bíblia sua aí. Abra a Bíblia, não fica dependendo do telão agora não. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 27. O apóstolo Paulo vai escrever assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Escolheu o que, irmãos? As desprezadas e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É por isso que Deus trabalha com os improváveis. É por isso que Deus trabalha com pessoas que realmente pensam que não é, porque a glória é dele. O mesmo apóstolo Paulo vai escrever assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Talvez algumas pessoas já dizem para você: não tem jeito, você vai ter que conviver com isso. Você vai ter que conviver com essa frustração, você vai ter que conviver com esse dilema até a sua morte. Essa é a palavra do inferno. A palavra de Deus para você é: eu tenho uma transformação para fazer na sua vida, para que você viva um recomeço. Nada, irmãos, do que Deus vai fazer na nossa vida vai acontecer por merecimento, porque senão a glória é sua. Você fez, então está aqui a recompensa, você mereceu. Mas nós não somos merecedores. Então a transformação nunca acontece por merecimento, mas sim por misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque eu tenho certeza que você pensa muitas vezes como eu: Deus, eu não sou merecedor, eu não posso, eu não sei como fazer.
Olha o que eu fiz ontem, olha o que eu fiz agorinha. Será que eu sou merecedor de viver isso? Será que eu sou merecedor de viver a graça de Deus? Não, irmão, você não é mesmo não. Mas é por isso que se chama graça, irmão. É por isso que se chama misericórdia. É algo que alguém faz por você mesmo sem merecer. Mesmo você estando em uma condição de rejeição, de ser desprezado, Ele alcança você. A transformação alcança você, sabe por quê? Porque a transformação não é algo que acontece na nossa vida. A transformação é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus, o Cristo de Deus, aquele que deu a sua vida por você, para dizer: eu sofri, eu paguei o preço para dar vida a vocês, e transformar a sua realidade. Sabe o que é a transformação, irmãos? A transformação é Jesus dizendo para mim e para você, ouça aqui em nome de Jesus, nós estamos caminhando para a conclusão. A transformação é Jesus dizendo para mim e para você, que Ele vai aonde ninguém vai, e faz o que ninguém pode fazer. Outro dia eu conversava com uma pessoa, e ela estava fazendo uma terapia, né? Com um psicólogo e psiquiatra, e ela disse assim: pastor, o psicólogo disse que por causa, enfim, de toda a história que ela estava vivendo, eu vou ser dependente aqui dessa situação, desse remédio. Isso aqui vai ser até o fim. No momento que ela terminou de falar isso, eu falei: está repreendido e lançado por terra essa palavra em nome de Jesus. Deus quer trazer liberdade para você. Porque apesar das pessoas muitas vezes colocarem um ponto final, caiu, não serve mais para ser usado por Deus, se distanciou, é mais um endemoniado, é Madalena, que está andando pela cidade aí, chamando a atenção negativamente. Por mais que as pessoas olham, Deus olha para você: não, eu só estou colocando uma vírgula, porque eu estou fazendo um recomeço na sua história. E sabe, olha para mim aqui, irmãos, muitas decisões que você toma, ou muitas decisões aprenda isso para você não se frustrar na sua vida. Muitas decisões que você toma, ou que você vai tomar, vai afastar pessoas de você. Mas Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo na sua vida. E se alguém se afastar de você por causa das decisões que você tomou, saiba que é Deus que está tirando, porque não faz parte do propósito que Ele quer fazer na sua vida. A transformação que Ele vai realizar não é para aquelas pessoas participarem. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Alguém vai colocar um ponto final, mas Deus vai falar sempre para você pelo Espírito Santo: eu só estou colocando uma vírgula para continuar a sua história. Aleluia por isso. Aleluia, glória a Jesus por isso. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender. Muitas vezes a gente vai limitando o poder do Evangelho. A gente entra culto e muitas vezes nós caímos assim na linha tênue, naquela linha bem fina, de ficar achando que o Evangelho não tem mais poder. A gente entra culto, sai culto e esquece que o nosso Deus é um Deus de milagres. É um Deus que transforma a história. É um Deus que faz do impossível possível. Satanás quer colocar no seu coração porque alguma coisa não deu certo, pronto, agora acabou, nada vai mais dar certo. Não deixe que esse pensamento permaneça no seu coração. O Evangelho é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Senhor Jesus, e Ele é a transformação. Ele é a transformação. Ainda que sua Bíblia que você está em sua mão, Romanos capítulo 1, versículo 16, talvez a gente saiba citar de cor, mas vamos ler esse texto lá. O que é o Evangelho? Apóstolo Paulo vai nos dizer, versículo 16 de Romanos 1: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o que, irmãos? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus para quem o que, irmãos? Quem crê. Evangelho é poder de Deus para aquele que crê. Então grave essa palavra no seu coração. O primeiro passo do recomeço é a transformação. Eu acho interessante que Paulo vai escrever em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer assim: pois aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia do Senhor. Sabe qual que é o dia do Senhor que ele está falando aqui? O arrebatamento. É o dia em que todas as coisas serão consumadas, ou seja, o fim de todas as coisas, o dia do Senhor. Então o que Paulo está falando? Olha para mim aqui. O que Paulo está falando para a gente? Se Deus começou a sua história, ela não vai ficar pelo caminho ou da maneira que está. Ele é fiel para cumprir. Aleluia.
Graças a Deus por isso, né, irmãos? Que bom é saber que aquilo que Tiago vai escrever em sua carta, por mais que sejamos infiéis, aleluia, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Quer dizer que se a sua história foi começada em Cristo, ela vai terminar em Cristo, porque foi Ele quem começou na sua vida, e não foi um ser humano qualquer. Aleluia. A segunda fase do recomeço é a lealdade. Você pode repetir isso comigo? Diga: lealdade. Vamos lá para João capítulo 19, irmãos. João capítulo 19, versículo 23 até o versículo 35. Versículo 23 ao 35, ao 25, melhor dizendo. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Copas, e quem mais? Quem mais, irmãos? E Maria, a Madalena. Irmãos, depois da transformação, o segundo passo do recomeço é a lealdade. Depois que Maria passa por dessa transformação, ela agora estava aos pés da cruz. Você vai entender o que isso quer dizer agora. Ela estava aos pés da cruz, no pior momento da vida que Cristo passou nessa terra. Enquanto o homem, era o pior momento que Jesus estava passando, a ponto dele dizer lá em hebraico: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava vivendo o pior momento da vida dele, mas o primeiro momento do recomeço, sendo a transformação, é Deus operando em nós. O primeiro momento do recomeço, a transformação, é Deus operando em nós. A partir que somos transformados, a lealdade somos nós demonstrando para Deus em retorno pela transformação que Ele fez. Quando somos leais a Deus, somos leais a Cristo, é a nossa gratidão, é a nossa devolutiva para Ele, dizendo: Pai, eu sou leal ao Senhor, independentemente de qualquer coisa, eu vou ficar aqui com o Senhor, independentemente de qualquer coisa. Estar na cruz ali simbolizava naquele momento, talvez até mesmo o risco de perder a própria vida aos pés da cruz ali, apoiando Jesus para Maria Madalena. Ela poderia ser morta inclusive, junto com essas outras mulheres. Agora, a minha pergunta para você aqui essa noite, escute isso: será que você tem devolvido a Deus lealdade? Por tantos recomeços, por tantas transformações que Ele já operou na sua vida. Sabe aquele momento, olha para mim, aquele momento de desespero, que você dobrou o seu joelho, ou em pé, ou sentado, não sei qual posição que você estava, e pediu para Deus: Deus, me ajuda, me dê graça. E Deus auxiliou você, Deus sustentou você, Ele te proporcionou uma transformação naquele assunto. Qual é a lealdade que você tem devolvido a Deus? Existem 2 formas para a gente demonstrar a nossa lealdade para o nosso Senhor. 2 formas. A primeira dela é estando com quem ninguém quer estar. Estando com quem ninguém quer estar. Eu já estou terminando. A crucificação não foi inventada pelos romanos. A história vai nos dizer que na verdade foram até os persas, provavelmente, muitos anos antes de Roma dominar o mundo. Mas o Império Romano havia se adaptado dessa prática de crucificar os piores criminosos, os assassinos, os mais horrendos criminosos, para justamente gerar medo, para que as pessoas não cometessem aquele mesmo crime. Roma se adaptou, tomou para si essa prática de crucificar os piores. Então, o que simbolizava a cruz naquele tempo? Vergonha. Era a morte mais vergonhosa que uma pessoa poderia passar. A morte de cruz. A morte de cruz. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer isso em uma das suas cartas. Porque para os loucos que perecem, para quem está perecendo, a cruz é loucura. Mas para nós, os salvos, o que ela é, irmãos? Poder de Deus,
Foi na cruz que Deus nos deu acesso a Deus. Ele mesmo deu acesso a Ele. Foi na cruz que Ele venceu a morte. Foi na cruz que Ele sujeitou debaixo dos pés de Jesus a antiga serpente Satanás. Agora ela já não exerce mais poder sobre a sua vida, porque Jesus passou pela cruz. É por isso que a cruz é motivo de nos alegrar e dizer: é o poder de Deus para mim que sou salvo. Então perceba, imagine o momento do julgamento, e a gente sabe muito bem dessa história. Jesus sendo julgado ali por Pilatos no momento final. Todo mundo estava gritando em uma só voz. O que eles gritavam para Jesus? Crucifica-o, mata-o, não deixa ele ser livre. Todo mundo, imagine você agora lá naquela condição. Volte aí praticamente 2000 anos atrás. Se veja agora dentro do julgamento de Jesus. Será que, irmãos, a nossa lealdade a Deus nos permitiria levantar como essa mulher e estar ali dizendo: eu sou amigo do réu? Será que a nossa lealdade a Deus nos impulsionaria com o coração para dizer: eu estou com esse camarada que está sendo julgado aí, vocês pedindo para crucificar, eu sou amigo dessa pessoa? Será que você, irmãos, tem a capacidade de ficar perto de alguém que todo mundo queria matar? Lealdade é estar com quem ninguém quer estar. E a verdade é, irmãos, que todos queriam ficar no ambiente que Jesus passava enquanto Ele estava realizando milagres. Olha para mim aqui, que isso aqui pega muitas pessoas. Enquanto Jesus estava multiplicando pães e peixes, na verdade numa multidão lá de aproximadamente 5.000 homens, Ele vai dizer: vocês não estão comigo por causa da minha palavra, vocês estão comigo por causa do pão e do peixe que eu multipliquei, e vocês estão aqui me seguindo. Ou seja, o que Jesus está falando? Vocês estão comigo por causa, não de quem eu sou, porque eu sou o Senhor da vida, não, que eu sou o Messias, não, vocês estão comigo pelo aquilo que eu posso fazer. E uma coisa é eu estar num ambiente que Jesus está gerando milagres, outra coisa é eu estar com Ele quando Ele está em silêncio e não pode fazer nada, ou não vai fazer nada por causa do seu próprio propósito. E Maria Madalena, ela ficou aonde poucos queriam ficar, aos pés da cruz. Ela não deixou Jesus naquele lugar sozinho. Sabe o que é esse ambiente, esse lugar onde ninguém queria estar, essa cruz? Era Maria Madalena dizendo: eu renuncio à minha vontade para viver para Deus. Isso é lealdade. Eu vivo para Ele não pelo que Ele está fazendo por mim, ou pelo que Ele vai fazer. Eu vivo porque eu reconheço Ele como o Senhor da minha vida. Em segundo lugar, lealdade, para a gente terminar, é você estar onde ninguém. Primeiro é estar com quem ninguém quer estar. Segundo, estar onde ninguém quer estar. Mateus capítulo 26, se você puder acompanhar esse último texto comigo. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 50, diz assim o evangelista Mateus: Jesus, porém, lhe disse, esperar os irmãos acharem, está projetado para nós. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, à espada ou pela espada, perecerão. Acaso pensas que eu não posso rogar ao Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim se deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava com vocês, ensinando, e não me prenderam. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Quantos discípulos Jesus tinha, irmãos? Quantos? 12. Nesse momento, um aqui já tinha traído, que inclusive é o que chegou beijando Jesus aqui, e era o traidor. Jesus chama ele de amigo ainda, né? Pensando num cara que era político, era Jesus, né? O cara estava dando uma porretada, o cara era um amigo, né? Amigo. 12, tinha 11. Mateus vai dizer que todos deixaram Jesus sozinho e fugiram. No momento de maior necessidade, que Jesus precisava de companhia, ninguém estava com Jesus. Todos deixaram Jesus. Sabe por quê?
Porque a partir daquele momento ali, o lugar onde Jesus estava era o lugar mais perigoso para se estar. O lugar onde Jesus estava a partir daquele momento era o lugar mais perigoso, mas Maria Madalena estava lá. Maria Madalena não havia deixado Jesus. Por quê? Ela estava provando para Jesus: eu não sirvo o Senhor somente pela transformação que o Senhor me fez. Eu não sirvo o Senhor somente pela liberdade que o Senhor me proporcionou. Ou não sirvo o Senhor porque o Senhor pode fazer alguma coisa a mais. Versículo 53. Porque naquele momento, irmãos, ninguém poderia fazer mais nada. Jesus mesmo vai dizer no versículo 53: acaso pensa que eu não poderia rogar ao Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas Jesus estava passando por aquilo ali para cumprir-se as Escrituras e consumar a obra da redenção. Só que naquele momento Jesus não faria mais milagres. Deixa eu aplicar isso na minha e na sua vida. Será que eu e você estamos servindo a Jesus só quando Ele pode proporcionar alguma coisa para nós? Ou somente quando as coisas vão bem e quando a minha vida passa a ser colocada em risco, eu passo ou paro de servir a Jesus? Quantas pessoas, olha aqui em nome de Jesus, estou terminando. Quantas pessoas nesses últimos 2 anos abandonaram a fé? Com um pressuposto que você já sabe qual é. Foram esfriando, a apostasia veio e as pessoas abandonaram a fé. Quantas pessoas deixaram Jesus? E a pergunta que fica para mim e para você é essa: será que você fica com Jesus quando as coisas não vão bem? Ou será que você é o primeiro a deixá-lo? Ou será que quando as coisas não estão acontecendo como você queria que acontecesse, você é o primeiro a colocar qualquer outra coisa em substituição a Jesus? Isso aqui é muito sério, irmãos. O nosso dia tem 24 horas. E quando Jesus nos proporciona momentos diversos, de bênção, a gente passa a estar tudo bem, né? O mar fica calmo. E qualquer coisa, mais supérflua que seja, passa a estar no lugar que Jesus deveria estar. É um relacionamento que ocupa o lugar de Jesus. É a internet que ocupa o lugar de Jesus. É o meu emprego que ocupa o lugar de Jesus. Quando eu estou falando lugar de Jesus, é a sua vida com Deus. É a sua vida com Deus. A gente se esquece. E a gente passa a não estar mais onde Jesus está. Lealdade é o segundo passo para viver o recomeço. Porque, irmãos, mais do que iniciar a caminhada com Ele, grave essa mensagem no seu coração agora que eu vou falar para você. Mais do que iniciar a caminhada com Jesus, é terminar a caminhada com Ele. Jesus vai dizer através do Apocalipse, através do evangelista João: aquele, pois, que for fiel até o fim, esse receberá a coroa da vida. Mais do que iniciar a caminhada, é terminar a caminhada com Jesus. Isso é lealdade. Isso é lealdade. Fique de pé em nome de Jesus. Talvez eu teria muito mais coisa para falar, inclusive em João capítulo 20, quando é o momento ali que Jesus ressurge dos mortos, e Maria Madalena é uma das mulheres que vai lá para jogar o bálsamo ali, jogar um perfume no corpo de Jesus, embalsamar o corpo de Jesus ali de alguma forma. Era uma das mulheres que estava ali. Quando ela chega lá, em João capítulo 20, ela não encontra o corpo de Jesus, ela corre, chama o discípulo amado, né? João mesmo, eu acho bom a humildade de João, né? Ele me cita, né? E ela foi chamar o discípulo amado, que era João e Pedro. E eles vão correndo. Pedro com mais ansiedade, João com mais ansiedade, chega primeiro lá no túmulo, vê que realmente estava vazio e já sai falando: não, ele ressuscitou. Pedro também faz alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho interessante que Maria Madalena não sai dali do jardim nem do túmulo, porque existe uma diferença entre prova e evidência. Maria Madalena não queria somente uma evidência que Jesus havia ressuscitado. Está ali só os forros, o corpo dele não está aqui. Era uma evidência. Maria Madalena queria a prova consistente que ele tinha ressuscitado. Aí Jesus está lá, Maria não reconhece os anjos, acham que eram 2 senhores, pergunta: aonde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? Fala que eu preciso ver o corpo dele. Não reconhece os anjos. Ela vira para trás, era Jesus quem estava já ali. Na ansiedade dela, porque é isso que a ansiedade faz, né? A ansiedade tapa os nossos olhos, não deixa a gente ver a realidade que está acontecendo. Olha aqui em nome de Jesus, irmão.
A ansiedade dificulta a nossa visão. É por isso que Satanás quer colocar preocupação no seu coração, para que você não veja a saída que Deus já colocou diante de você. Aí Jesus está lá, ela não reconhece que é Jesus, Maria Madalena, e ela pergunta, achando que era o jardineiro: cadê o meu Senhor? Aonde o Senhor colocou ele? O Senhor pegou o corpo? E conversa alguma coisa, Jesus. Ela não reconhece que era Jesus, até que Jesus fala para ela: Maria. Nesse momento ela reconhece Jesus e diz Rabone, que quer dizer mestre. Ela reconhece Jesus naquele momento. Sabe, irmãos, porque eu acho maravilhoso a forma que Jesus trabalha nas nossas vidas. Eu não sei se você sabe a didática que é dentro de um ventre de uma mãe, mas quando uma pessoa qualquer chega para falar com a criança, às vezes ela pode até se agitar ali, mas existe uma conexão que o feto que está dentro do ventre da mãe estabelece com o pai. Quando o pai chega para falar para aquela criança, ela se agita no ventre ali da mãe, porque a criança reconhece a voz do pai. Por que eu estou falando isso? Porque existe muitas pessoas aqui essa noite que Jesus está chamando pelo nome, para que você viva um recomeço na sua vida. Irmãos, eu não sei se você está entendendo a profundidade dessa palavra, mas às vezes a gente se questiona tanto e pergunta tanto para Deus algumas coisas, e passa a culpar Deus, mas Deus está aqui respondendo muita gente e falando que quer trazer uma transformação, um recomeço nesse assunto na sua vida. Como é que eu posso viver, pastor? Abrindo o seu coração para aquele que crê. Sabe, irmãos, quando Maria é leal com Jesus, a lealdade sempre resultará em honra. Olha aqui para mim, se você não está olhando, eu quero falar no seu coração. Lealdade sempre resultará em honra. Quem foi a primeira pessoa que Jesus apareceu depois que ele ressuscitou, irmãos? Acabei de falar, Maria Madalena. A primeira pessoa que viu Jesus já em um corpo glorificado. Irmão, olha o tanto que isso é profundo. Antes de Jesus ser assunto aos céus, a primeira que Jesus apareceu foi Maria Madalena. Porque lealdade resulta em honra. A primeira que Jesus conversou foi Maria Madalena, porque lealdade resulta em honra. Eu tenho certeza que Deus vai converter os nossos corações essa noite, para estar com quem ninguém quer estar, e ficar no lugar aonde ninguém quer ficar. Esse é o lugar que Deus vai trazer a honra para a sua vida. Curva a sua cabeça nesse momento em nome de Jesus, com seus olhos fechados. Maria vai nos ensinar que o milagre do recomeço não consiste apenas, irmão, com a sua cabeça curvada. O milagre do recomeço não consiste apenas na transformação que gera a lealdade à nossa vida, mas consiste em ficar com Cristo quando todos os outros não querem ficar. Consiste em ficar com Jesus quando todas as coisas não vão bem e nós já perdemos o controle há muito tempo. Esse é o recomeço, esse é o milagre do recomeço. É ficar com Jesus, é não abrir mão dele. Enquanto você permanecer em Cristo, eu quero ser boca de Deus para você nesse momento. Se você tem fé para receber com a sua cabeça curvada, pode estender as mãos, que é Deus falando no seu coração. Enquanto você permanecer em Cristo, a honra de Deus vai chegar sobre você. As pessoas não vão te conhecer pelas marcas do passado. As pessoas não vão te conhecer por uma sujeira que você cometeu ou por alguma coisa que você carrega. As pessoas vão te conhecer pelo recomeço na sua história. Você não será lembrado pela vergonha, mas pela honra de Deus sobre a sua vida. E eu quero te convidar nesse momento, pela fé que está aí dentro do seu coração, a cantar essa canção que nós vamos cantar, dizendo para algum determinado nível aí da sua vida: olha, enfermidade, eu determino agora em nome de Jesus, não por mim mesmo, ressuscita. Falta de paz e desunião no meu lar, eu determino agora em nome de Jesus, ressuscita. Toda tristeza, eu determino agora em nome de Jesus, que saia do meu coração. A minha alma nesse instante é alcançada pela graça. Os meus pés, não somente espirituais, mas físicos, são alcançados pela graça. Ressuscita em nome de Jesus, aleluia.